Então, pessoal, mais uma vez, boa noite e vamos lá, né? Então, ontem nós falamos das bases da direita, né? Com os pensadores aí, Adam Smith, John Stuart Mill e Barão de Montesquieu, né? Querendo limitar a atuação do Estado, baseado no quê? Baseado na liberdade econômica e na liberdade política, né? E nos lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? E assim, eliminando o Estado, mas para poder agir livremente do ponto de vista da economia e do ponto de vista da política. Esse é o resumo do pensamento da direita. Já a esquerda, né, tem como principal argumento, né, o argumento baseado no teórico, né, mundialmente conhecido, né, que atualmente influencia, né, a esquerda no mundo, né? Aí vocês vão falar, poxa, que exagero, não tem outros? Não, tem outros, mas esse é o principal, esse é o mais amado e o mais odiado ao mesmo tempo. Tudo depende do lado que você se situa, né, dentro da situação ou dentro da oposição. Bom, então Karl Marx, né, considerado alemão, nascido na Prússia, antiga Alemanha, né? Prússia, antiga Alemanha. Então temos aí Karl Marx, né? Sociólogo, filósofo, né? E escritor de diversas obras sobre o tema, né? E a principal obra de Karl Marx, o Capital, né? Onde ele faz uma crítica sobre o capitalismo, uma crítica sobre o capitalismo. Aí nós paramos para analisar esta obra. O Capital, né? Por que Marx fala tanto sobre o capitalismo, quando na verdade, né? Na verdade, entre aspas, né? Ele traz essa questão do socialismo, do comunismo. Ora, doutores e doutores, para nós compreendermos o socialismo, o capitalismo, para nós compreendermos o capitalismo, né, nós devemos estudar o capitalismo, entender os mecanismos do capitalismo. E Marx entendia como funcionava o capitalismo, não é? E ele deixou isso muito claro em todas as suas obras, não é? Mas fazendo uma crítica, obviamente, ao Estado, fazendo uma grande crítica ao Estado, fazendo uma grande crítica ao capitalismo, que era, né, o sistema vigente à época e hoje ainda predominante, ao contrário do que se diz por aí, não é? Então, olha só, né? Se os liberais estavam preocupados em defender um Estado limitado, os liberais preocupados em defender um Estado limitado, né, menos atuação do Estado e mais liberdade econômica e política. Karl Marx, né, trazia, né, esse economista alemão, né, nascido na Prússia, trazia conceitos como uma sociedade, trazendo a sociedade capitalista burguesa como uma sociedade opressora, né? Como uma sociedade opressora, tendo os ideais da burguesia, os ideais do capitalismo, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu defendo a minha empresa, eu defendo o meu patrimônio, eu defendo a minha estrutura. O que é estrutura? São os modos e mecanismos de produção. Lembrando que a esta época vivia-se, né, uma revolução industrial. Opa, revolução, falou em revolução. O que é revolução, pessoal? Né? Nós já falamos de revolução aqui. A revolução, ela sempre, né, é trazida, essa palavra de revolução, né, como algo transformador, mas transformador de forma que venha a modificar a estrutura e a superestrutura. Já vamos falar de superestrutura, a estrutura e a superestrutura, né, de uma forma drástica, dramática, mudando as bases e mudando os conceitos dentro da sociedade, transformando. Essa transformação ocorre muitas vezes, e na maioria das vezes, por sangue, né? Pelo sangue. Como assim pelo sangue? Como ocorreu na Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, né? Houve a morte, a decapitação dos soberanos da época, né? Matou, arrancou a cabeça, e aí, por conta disso, houve uma revolução, não é? Uma revolução, vamos dizer assim, do povo em relação
aos soberanos, através do parlamento burguês francês, né? Falando desta, houveram outras revoluções também armadas, também em guerras, né? E aí muda-se toda uma sociedade, muda-se todo um contexto social através da revolução. Qual a revolução que Marx se referia, né? Marx tinha o Estado, tinha no Estado como algo alienador e repressivo, né? E esta questão do Estado como alienador e repressivo, Marx entendia que o Estado, Karl Marx entendia que o Estado, né, ele tinha como função proteger a burguesia, proteger os comerciantes, os empresários, os industriais da época, né, e não proteger o povo, e não administrar o bem comum, né? O Marx entendia que o Estado só existia com esse objetivo, né? E fazia uma crítica, né? Fazia uma crítica muito interessante, né? Na perspectiva de Marx, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não passavam de uma maquiagem ideológica. Ele já naquela época, não é? Ele trazia esse conceito tão importante. Pessoal, anota aí, maquiagem ideológica. O que é a maquiagem ideológica? Marx entendia que a maquiagem ideológica na perspectiva dele, é que a liberdade, igualdade e fraternidade pregadas como lema da Revolução Francesa não passava de uma ideologia, né? Uma maquiagem ideológica para garantir a dominação da burguesia no contexto do capitalismo. Como assim garantir a manutenção, garantir proteger a burguesia no contexto do capitalismo? Ora, pessoal, nós não falamos que lá na Revolução Francesa um parlamento burguês se reuniu pelo fortalecimento de pequenos burgos que se uniram, que se juntaram, formando um grande burgo, formando uma grande burguesia. Essa burguesia assumiu o parlamento, assumiu a revolução, fez a revolução, né? E Jean-Jacques Rousseau, né, contratualista, dizia que havia o falso contrato e o verdadeiro contrato. O falso contrato é justamente isso: o burguês vai lá, toma o parlamento, promove uma revolução e faz as leis, faz todo um conteúdo de leis, de regulamentação dentro da sociedade, mas legisla para quem? Legisla para si próprio, nos seus próprios interesses, num falso contrato social. O verdadeiro contrato social, pregado por Jean-Jacques Rousseau, é justamente o contrato que fala Karl Marx, o verdadeiro contrato social, onde o povo toma as rédeas da situação, onde o povo vai se colocar como parlamentar e, sendo parlamentar, fazer leis para o povo e não para a burguesia, agora num verdadeiro contrato social, nessa questão. Então, eis aí a maquiagem ideológica, uma crítica ao capitalismo, uma crítica, né, à burguesia que tinha como visão, como interesse, né, essa questão do interesse individual, do interesse voltado para suas questões de produção, de estrutura e etc. e tal. Então, a estrutura, o que é a estrutura? Vamos anotar o que é a estrutura. Estrutura são os meios de produção capitalista, é o modo de produção capitalista, é a indústria capitalista, é a estrutura dentro da sociedade. E a superestrutura? O que é a superestrutura? Vamos conhecer e vamos diferenciar uma da outra, né? Superestrutura, que não é a estrutura, superestrutura, ela é um conglomerado de ideias, né? De ideias, de conceitos, né? A arte, a música, a matemática, física, biologia, né? O meu lazer, o meu passatempo, né? As coisas que me proporcionam crescer como pessoa do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da educação, né? Isso tudo é a superestrutura. Mas há um problema entre estrutura e superestrutura. Naquela época a estrutura mandava. Naquela época, como hoje, a estrutura vem em primeiro lugar, vem em primeiro plano, não é? Primeiro eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas e manter minha família. Se sobrar tempo, diversão, arte, cultura, né? O Cleber gostou da música, diversão e arte para qualquer parte, direção balé como a vida quer, né? Desejo, necessidade, vontade, né? Desejo, liberdade. O que mais que fala a música? Diversão e arte para qualquer parte, diversão, balé,
e tal. E a música fala disso, né? Fala dessa questão, que não é só a questão do trabalho, da estrutura, mas a superestrutura. E aí eu coloquei a música aí, né, dos Titãs, né, Comida, fazendo uma alusão a essa questão da superestrutura. Isso é a superestrutura, mas a superestrutura está sempre em segundo plano, não é? E Karl Marx tinha essa crítica, não é? Olha só, as famílias passam neste contexto capitalista a serem colocadas em segundo plano. O primeiro plano é a estrutura burguesa, o primeiro plano é ter bens, adquirir bens, participar do modo de produção dentro da estrutura para poder não passar fome, me alimentar. Mas e a superestrutura? Essa importante questão social da superestrutura que leva a uma evolução do ser. Onde fica isso? Não fica. Se sobrar, faz. Se não sobrar, não faz. E naquela época não havia direitos trabalhistas como hoje. E aí tem um detalhe: não tinha essa história de para 6 horas. Para a hora que der para parar. Até trabalha até onde aguentar trabalhar. 8, 9, 10, 11. Oi. Eu acho muito, assim, eu acho muito engraçada essa teoria. Não de forma hilária, né? Mas porque eu não sei se os seus colegas já leram o livro A Revolução dos Bichos, né? Que é uma fábula bem interessante que mostra como que se deu, né, o governo socialista, né, da União Soviética, e como ali, se Marx fez essa conexão dizendo que faltava tempo para a sociedade porque o capitalismo absorvia esse tempo para ganhar dinheiro, no regime deles não sobrava tempo para nada, porque era todo mundo apropriado para poder trabalhar em função do Estado, né? E, enfim, esse livro é uma fábula, né, que é a Revolução dos Bichos, mas retrata essa crítica a esse desenho que Marx propôs, ilusionando a ideia de que num governo socialista as pessoas seriam livres, as pessoas teriam tempo, as pessoas... Vamos chegar lá, boa colocação, excelente. Mas, na verdade, vamos chegar lá. As pessoas passaram a viver em função de um super Estado inflado. Vamos chegar lá, é exatamente esse o rumo da aula, vamos chegar lá. Mas eu indico esse livro. Eu até anotei aqui, Revolução dos Bichos, qual é o autor? Meus enteados, é uma leitura que vale para criança. A doutora lembra o autor? É do George Orwell. George Orwell. Não é? Porque eles ilustram como se fosse uma fazenda, que os porcos tomam o poder da fazenda e tem que trabalhar. Eles acharam que a fazenda ia ser deles, que eles iam comer em abundância. Eu fiz a anotação aqui. Banho. É muito legal, gente. Eu fiz a anotação, vou ler, recomendo. Esse caminho que a doutora acabou de colocar aí é o caminho da aula aqui que nós vamos falar na sequência, né? O que acontece? O Marx, ele falava dessa questão da seguinte maneira, né? Olha só, não é? Marx, estudioso do capitalismo, estudioso do capital, né? Ele falava o seguinte: vem cá, aí, bom, vamos à divisão de classes. Marx dividia a sociedade em 2 grandes classes. Quiserem anotar, é importante isso, né? Primeira classe, a burguesia, obviamente. E segunda classe, todo o restante que não era a burguesia, eram pessoas que vinham ali de comunidades mais, vamos dizer assim, menos abastadas, sem nada a oferecer, né? A não ser a própria força de trabalho, vamos dizer assim, o corpo, né? Olha, eu me ofereço como força de trabalho. Esta força de trabalho tem um valor maior do que até das máquinas ou de um produto, né, que poderia ser revendido in natura ou manufaturado. Esse valor de força de trabalho, um valor, maior, foi denominado de mais-valia. Mais vale a força de trabalho, a mais-valia. Então o que acontece? Nesta época, o empreendedor, o burguês, a burguesia, contratava o trabalhador e o que ele pagava? Ele pagava pela mais-valia, pagava-se pela força de trabalho, E aí temos 2 grandes grupos, a burguesia e o proletariado.
Porque o proletariado precisava trabalhar para sustentar a sua prole. O proletariado que trabalhava para sustentar a sua prole, que não detém os meios de estrutura, não detém a manufatura, não detém a indústria. Esse proletariado que somente trabalhava para sustentar a sua prole e não detém os meios de estrutura, não é detentor da estrutura. Ele não detém a estrutura, quem detém a estrutura é a burguesia. Portanto, Marx dizia: existe a burguesia, existe o proletariado, ponto final. Só que há uma questão: a burguesia explora o proletariado. Como explora o proletariado? Comprando a mais-valia, comprando a força de trabalho, mas esta tão importante força de trabalho, ela não é devidamente remunerada, ela é remunerada muito abaixo do valor que ela realmente vale, porque na hora, de dividir os lucros e dividendos de determinado produto ou de todo um conjunto, fabricado, etc. e tal, quem lucrava, quem ganhava, e assim é até hoje, é a burguesia, e o proletariado fica somente com a pequena parte, dada ao seu trabalho, ao seu labor, para manter a sua prole. Então temos burguesia e proletariado nessas duas, nessas duas, vamos dizer assim, classes sociais. Marx é discípulo de Hegel, H-E-G-E-L, Hegel, Eu falo Egeu, mas é errado, é Hegel, Eu falo. Então, se eu falar, me perdoe, É que eu tenho essa mania mesmo, mas é Hegel, Na teoria hegeliana da dialética. Hegel, lá atrás criou essa teoria da dialética, a teoria da contradição, das ideias. Olha só, teoria da contradição das ideias. Então, Hegel dizia que havia uma tese a respeito de uma ideia, uma tese a respeito com um argumento favorável a uma ideia. Hegel dizia isso, Mas também, para cada tese poderia haver uma antítese ou uma antitese, um argumento a favor e um argumento contrário, E da fusão, da união da tese e antítese, da tese e antítese, desta fusão de ideias, haveria a síntese, e essa síntese, poderia gerar uma tese que levaria a uma nova antítese, que levaria a uma nova síntese, e assim indefinidamente, mas no mundo das ideias. No mundo das ideias, no mundo da superestrutura, Hegel desenvolveu essa teoria dialética da contradição, dos opostos, mas no campo das ideias. E Hegel dizia que a sociedade poderia se modificar, desde que se modificasse a superestrutura, se modificasse as ideias dentro da sociedade, mudando a cabeça, obviamente, das pessoas. Simplificando a ideia, é isso, Então, através de um conjunto de ideias, e anti-ideias, eu teria uma nova ideia e trabalhando todo o conteúdo da superestrutura na sociedade. Tese, antítese, síntese e fazendo uma mudança. Marx entendia Hegel, utilizou destes argumentos, mas disse que não são as ideias que mudam a sociedade. O que muda a sociedade é o mundo material, físico, palpável, é o que muda a sociedade. O que muda a sociedade não é a evolução da superestrutura, mas a evolução da estrutura. Portanto, o proletariado, enquanto estudar, desenvolver o mundo das ideias, ele vai continuar sendo proletariado, porque antes disso ele vai ter que comer, sobreviver, se vestir, e ele dificilmente vai entrar no campo da superestrutura, modificando a sociedade através das ideias. Marx entendeu isso, pegou essa ideia e falou: não. Aí ele traz um conceito novo, ele pega uma ideia e transforma ela ao seu favor, e essa ideia é que prevalece na sociedade até hoje. Não a ideia de Hegel, mas a ideia de Marx, no materialismo dialético de Karl Marx. Não no materialismo, não na dialética de Hegel, que tem a ver com as ideias e a superestrutura, mas o materialismo que tem a ver com a estrutura, Então, esta é a ideia de Karl Marx, mudar o mundo através da superestrutura. Caiu aqui a aula. Vamos voltar. Estava indo bem demais.
Acho que não caiu não, será que caiu? Deixa eu ver aqui. Caiu sim. Ah não, voltou. Essa coisa que aconteceu ontem, Voltou. também. Voltou. Eu aposto pro professor. Voltou. Então Agora, olha só. por exemplo, a gente não tá te ouvindo. Oi? Estão ouvindo? Tranquilo, né? Cortou muito, assim, esses últimos 5 minutos, assim, cortou bastante sua fala. Tá, eu vou repetir então. Então o que eu estava dizendo é que Hegel é o pai, né? Hegel, né? Aí eu falo Hegel, vocês me perdoam, eu falo errado, né? Mas Hegel, H-E-G-E, né? Ele é o pai da ideia da dialética, né? Mas a dialética de Hegel é a dialética da superestrutura, modificar a sociedade, modificar o mundo através das ideias. Então pessoas bem formadas nas artes, na cultura, na ciência, na biologia, na tecnologia, na matemática e na física, modificariam o mundo através de teses, antíteses e sínteses, e assim modificaria-se o mundo através da superestrutura. Mas essa ideia de Hegel nunca prevaleceu. Karl Marx percebeu o materialismo de Hegel como algo interessante, como algo a ser trabalhado, mas Karl Marx também via as classes burguesa e a classe proletariada, e havia uma contradição entre as classes. Ora, aquele que produz, né, aquele bem que tem um valor útil, e um valor de fetiche dentro da sociedade, ele não consegue ele não consegue participar, ele não consegue obter esse valor. Ele constrói a casa de luxo, mas ele não mora na casa de luxo. Ele constrói o carro de luxo, mas ele não tem como comprar esse carro de luxo. Então existe uma contradição. E aí Marx vem sobre essa contradição e fala do materialismo dialético. Aproveitando a dialética de Hegel, Marx, né, fala do materialismo dialético. O que é o materialismo dialético, né? Marx traz este conceito da dialética, mas ele inverte a situação. Ao invés do mundo e a sociedade ser mudada pela superestrutura, o mundo deve ser modificado através da estrutura, do concreto, né? Não da superestrutura, não no mundo das ideias, não através da arte, da música, da filosofia, da sociologia, mas, né, tomando os meios de produção, mexendo nos meios de produção. Se os donos da ideologia, os donos de um saber, os donos do mundo são os donos dos meios de produção, então o proletariado também deverá ter os meios de produção, né? E como que o proletariado terá os meios de produção? Fazendo, obviamente, uma revolução, a revolução do proletariado. Isso que Marx dizia, né? No seu materialismo dialético, porque havia uma contradição entre o ter e o ser, não é? E no mundo capitalista, nós estudamos isso sobre a teoria do poder, né? A teoria substancialista, a teoria subjetivista e a teoria relacional. Quando na teoria substancialista do ter, né, eu serei reconhecido na sociedade por ter algo. Oi? Enquanto que na teoria subjetivista, né, eu não... Oi? Tá cortando? Tá cortando o áudio? Não. Tranquilo? Então, dentro destas teorias do ter e do ser, né, nessas teorias, Karl Marx dizia... Tá cortando, professor. Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem, da conexão. Eu acho que tem a ver com a conexão. Eu vou falar um pouco mais, de forma mais lenta, né? Acho que melhora. Então, Karl Marx, ele trazia essa contradição material, a contradição material, a dialética material, né? O materialismo dialético de Karl Marx. O materialismo dialético de Karl Marx, dentro da teoria de Hegel, é a mesma teoria dialética, porém com uma inversão.
a sociedade não vai ser modificada através das ideias. Para Marx isso não existe, para Marx isso não funciona. A sociedade não modifica com estudo, cultura, arte, tecnologia. A sociedade só será modificada, só haverá uma modificação da sociedade através do materialismo dialético. Esse materialismo explica as contradições e diz que o proletariado deve assumir os meios de produção, deve assumir Não fala não, professor, senão a gente perde. Não, mas o professor não está ouvindo. os meios de controle. Oi? Será? Eu acho que não está ouvindo a gente falar. Não, eu ouço quando vocês falam, mas não sei se é no mesmo tempo, né? Talvez chegue um pouquinho depois, principalmente quem está na foto. Tamara não está mais na foto, né? Mas caiu de novo, né? Caiu. Vamos voltar. Eu acho que tem a ver com dá esse horário, né? 8:45 cai, né? Tranquilo.